Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Direito Tributário aqui no canal. Eu sou Natália Rocha, sou advogada tributarista e imobiliária e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre gestão de passivo tributário. O que é que significa isso dentro de uma empresa? Antes da gente começar o vídeo, como de praxe, eu peço para vocês lembrarem de se inscreverem aqui no canal para não perderem nenhuma novidade. Mas, dito isso, vamos para o assunto. Gestão de passivo tributário. O que é isso? Como o próprio nome já diz, dentro de uma empresa, o passivo tributário são débitos perante a fazenda pública, seja ela municipal, estadual, federal ou distrital, que é do Distrito Federal. Ou seja, quando o contribuinte deixa de cumprir alguma obrigação perante o fisco, aí sim gera esse passivo tributário. A gestão de passivo nada mais é do que aplicar estratégias ao negócio ou à empresa do cliente, de maneira que ele, o cliente, consiga ficar com os tributos da empresa em dia. Esse passivo, como eu disse no início, é tudo aquilo que é negativo para o fluxo de caixa da empresa. Mas aí qual é o objetivo de uma gestão de passivo e por que você, Natália, advogada tributarista, está falando sobre isso? Seguinte, a gestão de passivo, ela serve para avaliar os riscos fiscais, prevenir autuações tributárias, e aí se assemelha muito com o trabalho que a gente convive no dia a dia, organizar os dados suficientes para uma possível defesa administrativa ou judicial eficiente. Dessa forma, sim, a empresa está assegurada diante de qualquer atuação, diante de qualquer inconsistência. Porém, não é sempre que a empresa contrata um profissional especializado para tratar especificamente dessa gestão de passivo. Normalmente, a empresa coloca nas mãos do contador, que já tem inúmeras obrigações fiscais e contábeis para cumprir e ainda quer que o profissional de contabilidade dê conta de tudo da empresa, inclusive das defesas administrativas, já que, claro, eu acredito que vocês já saibam que defesas administrativas não precisa especificamente de um advogado, não precisa, certo? Não significa que é a melhor maneira de se defender administrativamente perante o fisco. Mas aí vamos lá, esse não é o assunto de hoje. O que eu digo é, muitas empresas buscam no profissional do contador aquela pessoa que está ali 100% para tratar das questões da empresa, para tapar todos os buracos. E o contador não é, às vezes, pago para fazer esse tipo de coisa. Então, por que que eu digo que uma gestão de passivo tributário por um profissional tributarista é tão importante? Porque, além da visão fiscal, juntamente com o contador, porque, claro, que ele vai ligar aquilo ao contábil, e a visão do advogado com a questão jurídica, com a questão legal, com a questão do fato gerador que incide em cada tributo, a empresa, sim, vai ter uma equipe organizada para tratar de todas as questões que demandem uma organização empresarial completa e eficiente. Dito isso, quais os riscos de não se ter uma assessoria tributária para gerir o passivo tributário da sua empresa? Imagine que a sua empresa tem débitos estaduais, certo? E você não observa a notificação ou o contador está assoberbado, como eu falei, com outras questões tanto contábeis quanto fiscais da empresa, e não visualizou sua caixa de entrada, tanto do Simples quanto sua caixa de domicílio fiscal, onde você recebe notificações da Receita Federal, onde você recebe notificações do fisco municipal e estadual. Vamos supor que você não observa essa notificação, e aí, por isso, não responde a ela. Também não observa o auto de infração administrativo. E aí esse débito gira, começa a virar uma bola de neve, criando uma dívida ativa inscrita pela Fazenda Pública,
nesse caso em específico que eu estou citando, na Fazenda Pública Estadual, ela é devidamente inscrita e você perdeu todo o prazo administrativo para responder a respeito dessa autuação. Então, em decorrência desse débito, a empresa sofre uma execução fiscal e que após a empresa não contratar novamente um advogado tributarista para responder esse processo de execução, tem um dos seus caminhões, aquele que você utiliza para transportar os produtos que você revende na sua empresa, ele sofre uma constrição, ou seja, é incluído sobre ele um gravame para a circulação em virtude de ter sido indicado a penhora na execução fiscal como garantia. Calma, essa situação é uma situação que eu já vivenciei na prática e por isso eu estou conversando com vocês sobre isso aqui. Muitas pessoas deixam até a execução fiscal para depois. E isso pode acarretar um grave risco ao funcionamento normal da empresa. No caso específico que eu citei para vocês aqui, a empresa teve um caminhão com constrição de circulação, ou seja, um gravame está naquele caminhão, e se ele for parado em qualquer blitz, o caminhão pode ser apreendido, em virtude dele ter sido indicado para a penhora nessa execução fiscal. Aí você deve estar pensando, eu não sabia que um tributarista conseguiria prever tantos riscos que poderiam acontecer na minha empresa, que a minha empresa poderia passar. Mas sim, podemos. A gente passa por essas situações frequentemente e, por isso, nós conseguimos antecipar as situações e prevenir uma possível penhora de bens e uma desestabilidade empresarial por conta de um passivo que não foi gerido da maneira correta. Agora, continuando a situação de exemplo que eu estava trazendo aqui para vocês. Vamos supor que você, empresário ou empresária, fique muito preocupado com essa situação, certo? Afinal, o caminhão da sua empresa, o caminhão que transporta as suas mercadorias para a revenda, sofre uma constrição, sofre uma limitação de circulação e você não pode tirar ele de dentro da sua empresa, de dentro da garagem da sua empresa. Então, o que fazer? Você se vê desesperado diante dessa situação e quer muito liberar o seu caminhão o mais rápido possível, porque se você não liberar o caminhão, você vai deixar de vender seus produtos. E para poder vender, eles precisam chegar na sua empresa. Então, qual é a solução que você, empresário ou empresária, sozinho, sem nenhuma orientação, encontra? Parcelar os débitos. Estou certa, né? Ocorre que, primeiro grande erro de todo empresário, de toda empresária que não tem uma orientação de um profissional tributário, é parcelar os débitos. Por quê? Ocorre que o parcelamento de débitos tributários, além dele não ter um benefício, vamos supor, e muitas vezes eles não têm um desconto no valor dos juros e da multa. Ou seja, você não vai ter um desconto para pagar, você vai pagar aquele valor total. Se você está devendo 10 mil, você vai parcelar 10 mil. Se você está devendo 100 mil, você vai ter que parcelar aquele valor de 100 mil sem um único abatimento. Pelo contrário, ali naquele valor do débito de 100 mil, vai incidir juros e multa. Além disso, os parcelamentos de débitos tributários, eles servem como confissão de dívida. Isso eu até já comentei aqui com vocês, inclusive numa inquietação minha, um vídeo que eu externei, uma inquietação aqui para vocês no YouTube, em relação a uma cliente que chegou aqui no escritório falando que o pai dela efetuou alguns parcelamentos e os débitos, a maioria dos débitos estava prescrito e depois do parcelamento foi que ela verificou isso. E por configurar a confissão de dívida, ela não pôde desconsiderar esses valores para obter um desconto no final, enfim. É uma situação bastante complicada, mas essa confissão de dívida está disposta em lei. Porém, muita gente não tem o assessoramento, a assessoria específica diante desses casos. Optam por fazerem parcelamentos de maneira unilateral e sem a ajuda de um profissional qualificado para tanto. Então, ao fazer o parcelamento de débitos, significa que, se você tiver alguns tributos decaídos ou prescritos, você não poderá mais desconsiderar esses valores para fins de ou amortecer o parcelamento ou dar um desconto no início após aderir ao parcelamento.
porque você já confessou a dívida. Então, como você tem essa dívida confessada, tem que pagar. Não tem jeito. Como eu disse antes, está disposto em lei. Em terceiro lugar, o parcelamento tributário não extingue o crédito tributário. Então, você não deixa de dever à Fazenda Pública. Você não deixa de estar em dívida com a Fazenda Pública. O débito fica apenas suspenso, certo? No caso do caminhão que está conscrito de uma execução fiscal, que eu venho conversando aqui com vocês sobre essa situação específica, o que é que você poderia fazer? O que é que o profissional que está lhe ajudando poderia fazer? Ele pede uma suspensão daquele processo, certo? Mas o gravame não sai do seu caminhão. Ele não deixa de existir o gravame, porque ele serve como garantia àquela execução. E também, isso não vai fazer com que o juiz tire o gravame daquele caminhão que você utiliza para transportar os produtos da sua loja. Porque, como eu disse no início, serve como garantia àquela execução. Então, Natália, me ajuda. O que é que eu faço? Eu tenho débitos, mas o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer aqui na minha empresa? E aí, minha empresa tem muitos débitos, tem pouco caixa. Eu não posso tratar de todas as situações específicas aqui nesse vídeo, mas o que eu posso dizer, de uma maneira geral, é que na gestão desse passivo tributário, um advogado tributarista pode te orientar no sentido de fazer uma transação tributária, por exemplo. E eu te dou 2 motivos para aderir a transações tributárias quando elas estejam em vigor, porque vocês sabem que as transações é como se fossem um refis também, como se fosse o refis também. As transações elas têm um prazo específico, de acordo com o que o governo verifica que precisa arrecadar ou não. E aí, os 2 motivos pelos quais eu indico a empresa fazer uma transação tributária, se tiver realmente um passivo tributário muito grande, primeiro deles, porque as transações tributárias lançadas pelo governo têm o condão de diminuir a dívida pública, certo? Então, por isso, eles lançam mão de parte dos juros e multa, alguns com até 90% de desconto, ou seja, o governo, a Fazenda Pública, ela abre mão daqueles juros, daquela parcela de juros e multa, para que você consiga aderir à transação de uma maneira que seja beneficial para o contribuinte e de uma maneira que seja beneficial para o município, para o Estado, para o Distrito Federal, para a União. Por quê? Porque o contribuinte vai estar pagando um débito. E o segundo motivo é que as transações tributárias extinguem o crédito tributário, diferentemente do parcelamento que suspende, como eu citei para vocês. Ou seja, aquela execução do nosso exemplo que a Fazenda Pública tem contra a sua empresa, ela será extinta em virtude de você ter aderido à transação tributária, pois é um dos motivos pelos quais a Fazenda Pública reconhece a boa-fé do contribuinte e, além disso, está descrito no Código Tributário Nacional, que é o nosso CTN. Agora sim, vocês compreenderam a importância de um profissional tributarista para a empresa de vocês, para gerir o passivo tributário da empresa de vocês. Eu tenho certeza que agora vocês vão começar a olhar com outros olhos para o profissional e com mais carinho para a sua empresa e começar a pensar em antecipar esse tipo de risco. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da semana, que eu preparei com muito carinho para vocês. E não posso deixar de pedir novamente para que, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e aí vocês vão receber todos os vídeos da semana. Toda terça tem vídeo novo, a não ser que eu realmente não consiga publicar aqui, em virtude da demanda ser muito grande aqui no escritório. Mas, constantemente, tem vídeo aqui no canal. Até a próxima!